Fala galera, então como prometido, laboratório de RH, Viability, prático aí no FortiGate. Eu estou com um laboratório no Google Cloud, né? Então eu tinha falado que eu ia subir uma máquina virtual na cloud. A própria documentação do IVNG, tem ali o passo a passo de como você subir um Ubuntu com o IVNG, sendo o core da virtualização, né? Não vai ter um Hyper-V, não vai ter um VM, ele vai ser o próprio virtualizador, né? Diretamente no Google Cloud. Eu tentei fazer na AWS, mas não tive sucesso, né? No Azure eu não tentei, mas no GCP funciona muito bem. Então, um servidor razoável, tem licenciamento, que é um Linux, né? Um Ubuntu, que é 22, versão 22. Então, funciona muito bem. Como eu prometi, né, vou refazer o laboratório de PHA, né, da nossa última aula. E vou colocar mais alguns detalhes ali, mais alguns nuances, de como a gente pode testar sem precisar desligar a caixa. Né, vamos verificar ali o hash da sincronização. Vai estar bem bacana. Mudou aqui um pouco o esquema, né? Vocês podem ver que a partir de agora eu acesso ele por um Windows 10, né? Que eu acesso ele via RDP aqui, né? Então, porque como ele está na nuvem, né, muda um pouco o cenário. Eu não consigo colocar uma management zero ali de cloud como eu colocaria na máquina física, né, para mim acessar ele diretamente pelo meu browser. Né, então, não testei NAT, nada para fazer liberação. Então, acesso o meu ambiente na nuvem e dentro dele, né, restrito, sem acesso à internet, mas funciona muito bem. Então, aqui o nosso ambiente, né, nós temos aqui ó, onde a gente vai trabalhar o nosso, opa, onde a gente vai trabalhar o nosso HA. Deixa eu pegar ele aqui, não? É, tem a canetinha especial aqui. Então, vamos falar sobre High Availability. Vamos configurar nosso H aqui no nosso Core Security Layer, né? Então, os demais equipamentos já estão configurados, né? O nosso Edge Switch também já está configurado com as VLANs, nosso Core e os nossos acessos já estão definidos, né? Já estão configurados. A gente não vai se atentar nisso agora. A gente vai fazer o teste para nossa AWS aqui, para nossa Azure, em tempo real, para ver aí como se comporta quando a gente derrubar um file ou quando subir o outro. Então, bem bacana. Vamos lá, né? Vamos na massa. Deixa eu arrumar aqui o meu. Deixar organizadinho. Beleza. Então tá. É, primeiro vamos configurar via GUI, né? O nosso primeiro file. E o segundo eu faço via linha de comando. Vamos, vamos lá. Vou acessar aqui o Windows já, né? O Windows dentro do laboratório, né? Já tem algumas pré-configurações aqui também, né? Tem o SDU configurado, tem regras de firewall, é um laboratório de uma outra aula que a gente fez o deploy, né, do FortiGate. Posteriormente, se vocês quiserem, eu posso fazer novamente para deixar registrado. Então, vou passar um overview aqui só para a gente relembrar como que estão as nossas configurações, nossas interfaces. Então, é claro, né?
lá com o endereçamento que a gente pré-definiu. Isso aqui é a minha gerência através do Windows, né, do Windows 10 que está aqui dentro da VM. Nossa porta 3 com a Vivo, ok. Nós temos nosso SD-WAN aqui, nosso Virtual WAN Link. Claro 2, na porta 2, a Vivo. Então, a princípio, nesse ponto, ok. Vou validar nossas regras de firewall aqui também. Aqui a gente tem a nossa VLAN 99 para o Virtual WAN Link, o SD-WAN, e nós também temos aqui a nossa VLAN 100 e 200 para o Virtual Link. Para testar em ambas, beleza? Então vamos ao que interessa. O H System é uma configuração de sistema, né? Então a gente vai ver ali na CLI como acessar ele, né? Então cada seção, né, uma configuração global, como se fosse parecido com a Cisco, né? Tem você acessa as subconfigurações dentro do terminal. Nesse caso a gente vai fazer esse primeiro por interface gráfica. Então, por padrão, ele vem no modo standalone, né? Caixa solito. Ele vai trabalhar de maneira padrão, de full, né? O HA não precisa de licenciamento para você poder trabalhar com ele, né? Tanto no laboratório como no ambiente real, né? Porém, né, tem alguns detalhes que precisa se atentar, né? Então, se você sempre a menor licença que vai valer, né? Então, vamos supor que você tenha uma licença, esse cara aqui está licenciado, mas esse aqui não está licenciado, né? É uma caixa nova que você não tem licença, comprou sem licença ou expirou, enfim. Vai valer a menor. Então, quando você sincronizar, as configurações vão ser referente ao sem licenciamento. As configurações que eu digo de licença, né? Não as configurações que elas estão aplicadas, né, no primário. Porém, se você tiver aqui nesse ativo aqui que está licenciado, você tem o Web Filter, né, você tem o App Control, né, App Control aqui, né, IPS, você sincronizar com essa caixa sem licenciamento, isso aqui deixa de funcionar. A caixa sem licenciamento não dá suporte a esse recurso. Você consegue ter um suporte aos recursos de rede, né, os recursos básicos, né? Então, a infraestrutura continua ativa, mas alguns recursos ali de segurança não vão funcionar. Então, isso é importante. Ou, por exemplo, se você tiver aqui, essa licença vence em 2025 e essa licença vence em 2026, por algum motivo as compras foram diferentes, né? O licenciamento que vai valer para esse cluster, né, é esse de 2025. Então é sempre o menor. Mas a princípio, laboratório, a gente não precisa de licenciamento para trabalhar com HA. Assim como o SD-WAN também, né? Não preciso licenciar, ter a caixa licenciada para conseguir trabalhar com SD-WAN. Beleza? Vamos lá. A gente vai ligar ele depois, não tem problema. Standalone. Vamos trabalhar nesse lab aqui com ativo passivo, né? Então, um file vai ser o ativo, a gente vai trabalhar com F1, FW01 ativo e o FW02 o passivo. Depois nós vamos fazer os manejos ali para fazer o teste de alta disponibilidade. Vamos lá. O passivo, prioridade. A gente define a prioridade para saber quem vai ser o primário da rede, né? Então, quando a gente subir o secundário, obviamente com uma prioridade menor, né? Aí, para o secundário, fazer o sincronismo com o primário, não vice-versa. Então, a infraestrutura para. Né? Se você vai ter um equipamento rodando com as configurações, você coloca um zerado. A ideia é que esse equipamento que não tem nada sincronize com
com as configurações ativas, né? E não ao contrário. Então, aqui a gente pode definir um número de até 255. Então, nesse caso aqui, vamos colocar um número mais alto, né? A gente define um group name, né? Vamos colocar aqui GBTech, é o grupo do H, e uma senha. Padrão, né? Documentação, criou, colocou na tua documentação para depois precisar fazer um troubleshoot, você ter essas informações na, registradas. Né? Monitor interface, né? Essa, esse recurso aqui é o monitoramento que o FortiGate vai fazer nas interfaces, né? Então você pode colocar, por exemplo, a interface com o teu core, né? Com o teu core de rede. Né? Isso vai fazer que, se caso essa interface pare de responder, ele vai fazer o manejo aqui do teu reliability, caixa secundária. Assim como você pode colocar também as suas portas de links, por exemplo. Né? Aí você define quais portas que você vai monitorar. Né? Beleza. Nesse caso a gente não vai colocar nenhum, porque não vamos. Bom, vamos colocar aqui. Vamos colocar nossos links da WAN, que a gente recebe através do Edge Switch, nosso switch de borda, e o nosso link com o Core, né, que é muito importante. Beleza? O Heartbeat Interface, a gente vai definir a interface Heartbeat, né? O que é essa interface Heartbeat? Ela é a interface conectada diretamente ou não com o outro firewall, com o firewall secundário. Aqui pode ser que não tenha disponibilidade aqui você colocar essas portas conectadas diretamente. Algumas versões, alguns modelos de firewall já vem uma interface dedicada para o HA. Né? Então você tem uma interface dedicada para você conectar o HA. Nas versões de entrada, no modelo de entrada, você pode definir isso. Assim como você pode definir também no, nos outros modelos. Né? Você pode, uma maneira de você, um ambiente real aqui, o que você pode fazer? Você pode criar uma VLAN, né? Você pode criar uma VLAN aqui específica ao monitoramento do Heartbeat. Né? Então, essa interface vai vir através do teu switch core e vai interconectar aqui. De repente, você tem déficit de parte, por exemplo. Você pode configurar essa VLAN no tronco, né? Passando pelo teu core e levando até o outro lado. Né? Até para economizar interface. Né? Então, são maneiras de como colocar isso no ambiente de produção. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, a nossa porta 5, né? A gente definiu aqui, deixa eu ver aqui, exatamente a porta 5 nos dois lados. Management Interface Reservation. Isso aqui é se caso você queira colocar um endereçamento IP do firewall secundário. A partir do momento que ele sincroniza, né, você via camada 3 VIP, você perde o acesso à caixa secundária. Ele coloca o mesmo IP nas interfaces, né? Justamente para responder e igualmente quando uma caixa falhar. É feito o ARP gratuito na rede, o secundário passa a responder. Então, se você precisar acessar esse equipamento através do IP, você pode definir aqui, né? Então, alguma observação, né? Alguns vendors, como por exemplo a Sonic Wall, eles já definem isso por default, né? Você define um IP para a caixa primária e um IP
para a caixa secundária. Então, ali no teu ambiente, né, provavelmente, obviamente eles vão estar numa VLAN segmentada, você consegue acessar as duas caixas, independente se uma está ativa e a outra está passiva. A gente não vai configurar isso aqui agora. Ok? Na na ponta do file FW01, ok. Né? Então aqui a gente já tem nosso equipamento aqui, né, com a prioridade, o hostname, serial number, ele é primário, o tempo de uptime, sessões e o throughput, né? Aqui você pode clicar com o botão direito aqui nessa barra, você pode adicionar outras informações aqui, como por exemplo o checksum, né? Checksum, ele te dá o hash, né? Então, na hora de fazer verificação para saber se as caixas estão sincronizadas, o hash das caixas precisam ser idênticos, né? Significa que as informações são idênticas nos dois. Se tiver disparidade, quer dizer, obviamente, que as caixas não estão sincronizadas, né? Por um problema na rede, um problema no caminho, né? No switch core, ou um problema no cabo, problema nas interfaces. E é o troubleshooting do dia a dia. Na primeira caixa, o que ver o que a gente percebe que já sinalizou aqui, né? Quem é o nosso Heartbeat Interface, um coraçãozinho, né? Sinal, dando sinal de vida. E agora a gente vai partir lá para a caixa número 2. E aqui eu quero fazer via CLI com vocês. Eu vou abrir essa configuração aqui também. Então aqui foi que eu citei aquela hora, né? Então, como acessar o H, né? Então config system, uma configuração de sistema H. Vou dar um show e aqui eu tenho as informações que a gente configurou lá no na interface gráfica. Vamos subir o nosso firewall. Né? Você recebeu ele bonitinho na caixa, tirou, vai colocar na tua infraestrutura, vai avaliar como você vai fazer. Né? É importante você avaliar como você vai trafegar os teus links de internet para essas caixas. Se você vai ligar diretamente os links no teu firewall, se você vai executar, colocar um switch de borda, é importante, é bacana colocar esse equipamento. Né? Então aqui você vai definir, obviamente, você vai precisar definir o teu core, os troncos, precisa ser idêntico, né? Obviamente que aqui no core não vai ser idêntico, porque vão ser interfaces diferentes, né? Mas aqui no teu, aqui no na camada de segurança aqui nessa camada tem que ser idêntico, as portas precisam ser iguais e precisam ser idênticos, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui as configurações. O FW01, vamos ligar o FW02. A gente já iniciou ele, né? Então vamos lá. Então, vocês percebam que ele vem aqui com o nome, né? No caso da VM, né? Que é o KVM, ele vem por default essa informação. Né? Então, vamos fazer o troubleshooting inicial de mim, sem senha. Enter. Vai pedir para você definir uma senha. Faz a definição da senha. Confirmar. Ok. Dois quesitos aqui que acho que vale a pena ressaltar. São duas informações que o HA ele não faz o sincronismo. Primeiro, é um hostname da caixa. Então, isso ele não sincroniza.
obviamente, ele não sincroniza as informações configuradas no HA, né? Senão você vai ter réplica disso e eles não vão conseguir definir quem é o primário ou o secundário. Então, essas informações não são sincronizadas, né? Então, vamos definir aqui um nome para nossa caixa secundária. Vamos seguir um padrão, né? Config System Global, configuração global, set hostname, FW02. Você vai seguir o padrão de nomenclatura aí que você segue no teu laboratório ou na tua empresa. Enter. Então percebam que ele não executou aqui o nome, né? Tem que dar o end, que é o famoso commit, né? Para ele acessar para ele executar a tarefa. Então FW02. Vamos acessar a configuração de HA, config system, config sys HA. Então vou dar um show aqui, né? Eu não tenho, só tenho o override habilitado. Antecipando, né? O que o override faz? No momento de failover, por exemplo, a caixa FW01 caiu automaticamente, a infraestrutura está redondinha, a FW02 vai assumir a operação da infraestrutura. Maravilha. No momento em que a tua caixa FW01 voltar, se o set override estiver enable, set override enable, automaticamente, no mesmo instante, ele vai voltar para a caixa primária, né? Ele vai voltar para o FW01. Então, a caixa primária volta a se tornar o 01. Tem alguns poréns nessa questão. Se você tiver, por exemplo, um dia com a caixa FW02 ativa, a tua equipe, a tua sustentação, a tua operação trabalhou nessa caixa, fez regra de firewall, fez SD-WAN, muito provavelmente essas informações não vão ser sincronizadas. Não vai ter tempo de executar. Porque automaticamente, quando o Heartbeat identifica que a caixa FW01 voltou, ele passa a operação para a primária, instantaneamente. Tem alguns nuances que podem ser feitos, mas a gente não vai trabalhar aqui. O ideal é que, quando isso ocorra, né, geralmente o set override fica disabled, ou depende, eu não vou dizer geralmente, mas depende de cada infraestrutura, da tua habilidade técnica, né, em trabalhar essas configurações. Mas aqui nesse caso a gente vai deixar disabled, né, para manter esse padrão. Não vamos entrar nesses detalhes. Então vamos lá. Então, eu vou setar aqui, né, vamos fazer um copia e cola aqui, uma base de informação aqui. Vamos setar o grupo, né? Set group name, a gente colocou o GBTech, beleza. Modo, né? Modo de operação que está sh, set mode, ativo passivo, traço P, né? Precisa ser igual nos dois. O password que a gente setou, ó, aí set tem. Então eu coloquei essa senha, o GBTech minúsculo, a senha ok. Obviamente depois ele criptografa isso aqui, o serviço de criptografia é ativado automaticamente. O Heartbeat, né? Qual que é a interface de Heartbeat? Set hbdev port sim 0. Esse 0 é essa informação aqui. Você tenha mais de uma interface de Heartbeat, né? Você tem um backup dessa Heartbeat. Então você vai definir a prioridade dessa interface, né? Aqui, se eu tivesse mais uma, ia aparecer um outro sub-recurso aqui para mim definir, né? É uma barrinha que você define o valor de prioridade.
Nesse caso, como tem uma só, não vai aparecer. Então, é 0. O override já está desabilitado por default aqui, né? Então a gente não vai mexer. E a priority. Set priority. Por default é 128 a prioridade. Né? A gente vai alterar só para o valor aí ficar padrão. Set priority 200. Beleza. E set monitor. Set monitor, quais são as interfaces que nós colocamos no monitoramento. Isso aqui também precisa. A gente vai ter uma cópia, né, do FW01 no FW02. Então essas interfaces precisam ser idênticas. Porta 2, porta 3 e porta 4. Maravilha. Existe um outro campo aqui, é o set group ID. O que o set group ID faz? O default, esse set group ID, que faz o cálculo para gerar o número do MAC address da interface do HA. Né? Então, se houver mais de 2 firewalls em HA na tua infraestrutura, é importante que seja mudado esse set group ID. Né? Então, você vai definir, vamos supor que você vai ter mais 2 firewalls em HA aqui embaixo, por exemplo. Né? Aqui, você tem uma outra dupla DHA aqui embaixo, né, por algum motivo, tá, uma infraestrutura. Então, para o cálculo não ser igual nas mesmas interfaces, né, você define o, o Group ID ali para que esse cálculo seja diferente e você não corra o risco de assimilar e ser o mesmo cálculo para ambos. Né? Não vou entrar em detalhe nessa questão, mas é possível mudar isso. Né? Então, alguns analistas e especialistas fazem essa mudança já de cara, e outros acabam não executando, né? Mas saibam que existe. Então, deixa eu voltar aqui. 01, porque a gente não vai setar, tá bom? Então, se tiver tudo certo, né, eu fiz as configurações. Né, você criou no teu ambiente, você criou uma janela de manutenção, uma Gmod. Né? Você vai fazer isso no cliente com a tua produção ativa, pode fazer. Mas o ideal é sempre que seja feito com uma janela de manutenção, né, fora do horário aí, para garantir a estabilidade, né, do teu ambiente. Porque às vezes, vamos lá, às vezes o teu core não está bem definido, não tem documentação, não sabe bem o tronco, não sabe, então é importante que esteja documentado, que esteja tudo certinho para não dar problema. Então, vamos dar um end aqui, que é o nosso commit, né, para efetivar a configuração do HA. Né? Então, end. Nesse momento, ele deve começar a sincronizar a nosso HA, se tiver tudo certo. Vamos lá para a nossa interface gráfica. Vamos ver como que está aqui o nosso... Olha, ele já identificou, né? O Heartbeat já identificou a nossa caixa secundária. Vias, obviamente, se você tivesse um cabo de console ligado, você já vai ver aqui que o sincronismo começou, né? Então, se você tivesse conectado numa interface gráfica com o IP que você setou, você já ia perder esse acesso. Ele já começou a sincronizar, então você perde o acesso via GUI. Que bacana que a gente falou aquela hora aqui, ó, sobre o checksum, ó, sobre o hash, a disparidade das informações. Né? A disparidade das informações.
Obviamente que não está sincronizado ainda, né? Então, a gente setou aqui, ó, a paridade 200, a nossa caixa secundária e buscar o sincronismo com a nossa primária, devido à prioridade, né? Então, aqui ele vai sincronizar, né? E vamos ver aqui na nossa linha de comando como está. Questão também do override, né, quando ele está disable, né? Quem tem o maior uptime é que é considerado o primário, né? Então, algumas nuances aí desculpe, configuração do HA, né? Então, o uptime aqui é muito importante para definir no override disable, né? Vou colocar override aqui, override disable, é, o que conta para definir, para manter definido quem é o primário, é o System Uptime, porque ele tem mais confiança. Ele é mais confiável porque ele tem o maior tempo operacional, né? Então, obviamente, se o override tiver enable, isso aqui não vai contar, né? A informação aqui do System Uptime não vai contar. Ele vai acabar indo automaticamente para a caixa primária. Vamos ver se sincronizou. Vamos atualizar nossa página. Ainda não. Vamos ver aqui se ele vai. Geralmente em laboratório ele faz duas tentativas de sincronismo. Vamos validar. Atualizar de novo. Ainda não. Vamos acessar ele aqui. Aqui vamos dar um diagnose para a gente dar uma olhadinha no via linha de comando como que estão esse sincronismo. Diagnose System H. Interrogação status. Tem o status, que são estatísticas, o status. Vamos lá. O status, traffic, quem é o primário, o hostname, quem é o secundário, né? Vamos ver o checksum. H, checksum. Checksum cluster. O checksum, as informações do checksum do cluster. Então a gente pode bater aqui, ó, as informações, ó, F1B55. Então a gente pode bater aqui as informações, ó. Eu peguei esse, no caso, eu peguei esses três, esse conjunto, né? F1B55. Mas tem um 6 ali antes. Então, 6, F1B55. Idêntico nas duas caixas. Aí você vai falar, putz, André, mas você está acessando aí porque você conecta direto aí via, se fosse no ambiente real, via console, mas eu não vou estar lá no meu data center para acessar via console.
Eu falei que a gente não setou aquela informação do IP, né, para a caixa secundária, mas eu posso acessar ela através da, da minha caixa ativa, né? Então, vai estar lá no teu file, né, ó, primário, tal, FW01 primário, você acessou lá a linha de comando, você vai dar um execute, manage, execute H manage. Então, a gerência do H. Vai dar uma interrogação, né? Ele vai listar quais são as caixas disponíveis nesse cluster, né? Então, nesse caso, a nossa caixa é o index número 1, né? Index número 1, então, interrogação, ele vai pedir qual que é a credencial de login, né? Então, usuário, ó, login admin name, admin. Vai pedir a senha da caixa que você definiu, da caixa secundária, e voilá. Ó, nós estamos na caixa secundária. Ó, a gente estava executando um comando aqui do manage, FW01, e a gente setou lá para entrar na configuração do FW02. Então vamos dar aqui um diagnose, system, H, checksum, status. Opa, vou dar uma interrogação aqui, checksum cluster, né? Então vamos bater essas configurações aqui. Eu vou dar um exit aqui para voltar para a caixa primária, ó. Exit FW01, diagnose, HA, plus, diagnose, sys, HA, cluster, hexa, cluster, né? Então aqui a gente executou na caixa, deixa eu pegar aqui, ó, 01, caixa 01 e a caixa 02, ó. Percebem que são iguais, né? A gente pegar o final aqui, ó, as informações que a gente viu, 6F1B55. 6F1B55. Então, se isso aqui tiver fora, o hash for diferente, quer dizer que o teu sincronismo não está ocorrendo. Você fala, pode perguntar, pô, mas por que isso? Você aparece aqui na minha interface gráfica. Pode ser que isso aqui trave, o serviço aqui fique fora e a configuração não esteja aqui esteja travado, por exemplo. Às vezes acontece, né? Algumas versões com bug. Você está confiando que na hora vai funcionar e acaba dando esse BO. Então, hum, na linha de comando é mais garantido. Agora vamos para os nossos testes, né? Então, aqui está sincronizado. Aqui sincronizado. Depois a gente vai ver esse comando aqui. Ó. Vou acessar uma caixa qualquer aqui. FW01. Diagnoses. Execute. Execute HA. Execute HA failover. Né? Então aqui a gente vai fazer com que nós possamos forçar o HA sem precisar desligar a caixa. Então, isso é válido porque... Por quê? Uma pergunta, né? Configurou teu HA, maravilha. O estagiário deixou os cabos todos conectados lá. Você não tem acesso ao data center, você quer testar. Então, para não precisar tirar o firewall da tomada,
para testar, a gente pode fazer aqui o failover, vamos executar o comando. A gente pode colocar ele na caixa secundária e depois fazer isso. A gente vai ver na sequência. Então vamos lá para. Vou pegar aqui, ó, a VLAN 100, por exemplo. VLAN 100. Então eu vou pingar a minha AWS aqui. Vou pegar então 99. Vamos ver se 99 está ativo. VLAN 99. Vamos pingar 203, 0, 113, 100. Beleza. Vamos fazer esse teste de conectividade primeiro. Tá ok. Nosso acesso aí nessas regras estão ok. Vamos pingar lá para Azure. É 4.100.546. Timeout. Ele não tinha ainda o ARP, né? Não tinha feito um teste ainda. Ok. Então eu vou deixar aqui um "-t" rolando. É um "-t" para a gente validar o nosso. Então, primeiro vamos ver onde está saindo, né? Vou dar um trace aqui. Não me lembro o comando. Tracer ou tracer? 0.113.101. Eu colocado sem essa interface aqui, ó. 101. É o AWS. Você vai para o gateway 99254. Ele está saindo pela minha interface da Claro. Aqui, ó, 255. Beleza. Porque provavelmente no SD-WAN é o link com melhor qualidade. Então, tranquilo. Está saindo. Vou deixar um "-t" para o 101, que é o servidor da AWS, "-t". Beleza. Deixa eu. Vamos dar um shutdown aqui nele. Então, como é o nosso primário, é o FW01, vamos desligar ele para validar o secundário. Né? Execute, shutdown. Né? Depois a gente faz aquele teste do failover. A princípio, vamos validar com o shutdown mesmo. Vou pedir para yes, system shutdown. Ele está respondendo ainda. System router. Né? E a gente continua pingando. A gente continua em operação. A gente não chegou nem a perder conectividade. Né? Às vezes ele pode perder ali um ping, pode dar um destination com Ansible, né, que ele não conhece o destino. Então, em produção, o que isso aconteceria? É aquele delay na chamada de vídeo, no Teams, né? A conexão RDP dá uma, né? Obviamente, porque as sessões, né? Aconteceu, vou pausar aqui, ó, para a gente ver, ó, que não tivemos, ó, desde o momento que a gente colocou ele aqui, o ping "-t", né? Ó, ele não teve, ó, ele não teve perdas. Muito bom, significa que o nosso H funcionou como deveria funcionar, e as nossas configurações de core aqui estão ok, né? Vamos dar um ping lá para Azure, né? Para validar. Então, nosso cluster está operacional. Então, o que aconteceu aqui quando a gente desligou esse cara aqui? Então, como a gente tem esse switch de borda, né? Então eu tenho os dois links em ambos os firewalls. Mas quem responde a interface MAC que estava respondendo
primariamente era a interface do FW01, né? Então, porque aqui eu tenho o mesmo endereço da operadora nos dois firewalls, né? Quem está respondendo, o ARP mapeou para essa interface. Então, quando esse firewall ficou down, né, rolou um ARP na rede, um ARP gratuito, né? Opa, eu estou mandando para o 209.165.200.226, nossa interface que o operador disponibilizou aqui, ponto 226. O meu firewall caiu. Então, ele desce um ARP gratuito na rede, né? Ele tentar identificar fazer esse mapeamento de endereço MAC. Ele identificou, opa, meu firewall, tá aqui o equipamento firewall 02, agora o MAC que está respondendo por esse IP é o MAC dessa interface aqui desse equipamento. Ele continua trafegando. Isso acontece em milissegundos, né? Por que isso acontece aqui embaixo também? Porque a gente tem um IP virtual aqui, né? Bom, na verdade não é um IP virtual, é muito bobagem. A gente não tem aqui um HSRP rodando, né? HSRP, que é da Cisco, que é o protocolo de resiliência de primeiro salto. Ele tem dois equipamentos aqui, dois routers, né? Dois routers, e respondendo, né? Um responde mesmo sentido do MAC, aqui, do MAC address para o IP. E aqui tem um virtual IP, né? Uma estação de trabalho que está aqui embaixo, né? Ele não responde por IP ou o IP que está nesse secundário, né? Nesse roteador secundário. Ele responde por um endereço VIP, né? Um IP virtual. Esse IP virtual vai responder o MAC que está ativo naquele momento para aquela interface de operador, né? Parecido com o que acontece aqui, né? Mas a gente não tem explicitamente um VIP aqui configurado, né? Porque o IP, o gateway de cada VLAN está no firewall, né? Então, e como os firewalls são replicados, acontece a mesma coisa. Gerou um MAC address, ele joga para o secundário, né? É um conceito que é muito parecido, né? Na prática é parecido, né? Mas ali no bit são funções diferentes, né? Então, nosso ambiente aqui está operacional, beleza, certo? Vamos ligar, vamos na interface gráfica, né? Para vocês verem como que ficou. Ó, ele deu, quando fez o failover, a interface gráfica, ela pausou, né? Por que eu não estou conseguindo acessar ela aqui agora, né? Que eu tô com o meu computador aqui, ó, né? A minha gerência, né? Então eu teria que ter isso aqui, não existiria, esse MGMT. Por isso que eu não estou acessando, mas está funcional. Posso colocar ele. Eu vou desligar, né? Vai perder um pouco de tempo. Então é por isso que eu não consigo acessar via browser, né? Esse é um detalhe. Mas aqui vamos subir de volta aqui ele. Bom, eu vou colocar para vocês verem como que fica essa informação melhor. Senão vocês não vão entender e vai acabar ficando. Vou colocar um novo, não tem problema. Ele sobe rapidinho. Eu acabei não me atentando nessa questão, mas não tem problema, a gente faz na hora. Vou adicionar aqui.
VPC, esse Windows, né? O VPC não, o Windows. Vou conectar na porta 2, na porta 1 do Firewall. Vamos pensar que é a mesma. Vamos imaginar de que esses dois aqui são a mesma coisa. Né? Não tem problema. Vou ligar o nosso Windows. Só para vocês, é importante vocês verem como que fica aqui a configuração. Como que muda, né, ali. Vou conectar via RDP. Uma água que tá garganta seca. Aí, vou ter que configurar ele primeiro. Liberar o acesso via RDP. Fazer via VNC direto. Não tem problema. Novamente. E via o RDP. O VNC. Aí, perdeu um pouquinho de tempo aqui, mas não tem problema. Então, vamos lá para nossa. Fica fora de dimensão aqui. Vamos lá. 2.168.95.148. Vou ajustar a interface. Em nuvem acaba tendo essas diferenças aí. Como se fosse local. Local 250. Aí. O que eu estou fazendo para impedir acessar o file? Vou colocar a interface na mesma subrede do file. Aí. Admin. Segura a roupa. Beleza. Então, o que que acontece aqui? Já de cara aqui, ó, a gente pode ver, ó, FW02.
Então, na nossa topologia aqui, nosso Firewall 01 está desligado, né? O nosso, nós temos conectividade para a internet, é nosso serviço lá na Amazon, tá ok, e quem está respondendo é o nosso FW02. FW02. Vamos ver aqui no HA. System HA. Ó, tem o primário, né? É o nosso FW02, né? Primário. Obviamente, nós estamos sem o nosso firewall primário, né? Nosso, nós definimos, né, como primário, né, mas ele está fora. Nós estamos sem o nosso FW01. Vamos voltar ele para a infraestrutura, né? Voltou a energia e tal. Então vamos ver aí como que. E quem está respondendo ainda continua sendo, né, nosso 02. Vou ligar ele aqui. A gente vê o sincronismo rolando também. Vai startar. Beleza. Ó, ele já voltou. Já sincronizou. Né, não, está sincronizado. Mas quem ainda permanece, né, ó, ele já faz aqui. Ó. Agora, nesse momento, apesar da prioridade dele ser maior 255, mas ele não assumiu como primário, né? O set override está disabled, né? Então, seguindo a nossa orientação do uptime, quem é o maior uptime é a caixa FW02. Então, ela é definida como primária. Ela se mantém como primária. Né? O contrário só iria acontecer se eu colocasse o override como enable. Aí subiria o FW02 como primário. Né? Ele está sincronizando ainda. Putz, mas aqui está dizendo que está sincronizado, mas ali está dizendo que está sincronizando. Vamos lá na nossa linha de comando, né? Vou por aqui que é mais. Ela já está ligada. 02, 01. Ok. Então, o 02. Aí uma conexão que não tem problema. Validar o hash. Diagnose, diagnose, system, HA, checksum, checksum, cluster. Né? Então, vamos fazer no nosso primário. Eu vou fazer aqui direto para facilitar, mas a gente poderia colocar aqui execute HA manage para acessar ele diretamente no FW002. Diagnose, system, HA, checksum, cluster. Aqui a gente vai bater os dois. Agora, beleza.
configurações estão idênticas, inclusive como estavam antes. A gente não fez nenhuma alteração em produção, né? Então elas estão, a caixa está sincronizada. Aí você pensa, tá, mas eu quero voltar, eu quero colocar a minha caixa FW01 como primária, né? Porque a FW02 está como primária no momento. Vamos validar isso. Então, diagnose, HA, é, é, diagnose, sys, HA, tá. Então, vamos orientar aqui, aumentar um pouquinho, ó, primária, né? Quem é a nossa caixa primária? FW02. E a nossa secundária, FW01. Eu quero alterar isso, né? Eu posso fazer o seguinte, com esse comando aqui, ó. Diagnose System HA Reset Time, né? Então ele vai zerar o uptime da caixa, né? Então o uptime da caixa ele vai ser zerado e quem vai assumir vai ser o que está com a maior prioridade. Eles vão ficar iguais, né? Então vamos executar, vamos executar e validar. Beleza. Vamos acessar ele, o VNC aqui. Ele vai ficar carregando aqui, carregando, carregando, carregando. E eu não vou conseguir acessar ele, né? Bom, porque já aconteceu o failover, né? Ele já alterou para a caixa para FW01. Vamos validar ela. Acessar aqui via alterar o usuário. Como eu desliguei ela, ela vai acessar novamente ali, né? Devido a essa questão aqui, né? Se eu fosse na minha máquina local, eu colocaria uma nuvenzinha aqui, né? Management Cloud 0. Eu colocaria os dois files e eu acessaria pelo browser, né? Mas como eu estou na cloud agora, tem essa pequena diferenciação aí. Mas não tem problema. Ele já respondeu. Aqui eu já sei que ele já está respondendo como primário é o FW01. Ele já me disse aqui, ó, aqui em cima, FW01. Ó, FW01. Vamos validar o nosso acesso. VLAN 99. Continua pingando normalmente, né? Sem problemas. E o que a gente pode fazer aqui?
A gente validou um teste desligando a caixa. Mas eu quero testar sem desligar a caixa. Eu estou aqui fazendo a implantação do HA na minha empresa e eu quero fazer isso sem desligar a caixa. Né? Eu não tenho permissão para isso. Né? Gestão, governança. Então vamos fazer isso via comando. Né? A gente vai dar um execute, sys HA, não, execute HA, fazer pela CLI que é mais rápido. Beleza. Ó, a gente já consegue validar isso também. Ó. Esse aqui é o 02, né? O VNC eu coloquei aqui, ó, na porta 1 Files 02. Então, execute H é o failover, né? Primeiro, diagnose system H status. Eu sei que o index da minha caixa secundária, o FW02, é o index 1, né? Da primária, o FW01, é o index 0. Para mim executar esse comando do failover, eu vou precisar saber o index da minha meu cluster, né? Da minha FW02. Execute H failover, né? Então, ele diz as informações, ó. O que eu quero fazer? Então, eu quero eu quero setar quem que é o cluster que vai, quem que é o equipamento do cluster que vai ser afetado. Então, eu sei que é 1 pelo meu index, né? Então, ó, ele pergunta se eu quero fazer o failover. Yes. Ok. Eu quis fazer o failover, ó. Automaticamente, quem começou a responder para mim, minha caixa no FW02. Que legal. Aí, FW02. Mas vamos fazer uma regra de firewall para a gente validar se quando a gente voltar para 01 vai estar ok. Então, se a gente for aqui, ó, eu já perdi conexão da minha caixa FW01, perdi. Respondendo, eu sei que é a FW02. A gente pode validar também aqui dando um diagnóstico. Diagnose System H. Tá. Sempre esqueço como é normal. Então, quem é o nosso primário? Ó, primário FW02. Então, sempre checagens que vocês podem fazer para estar validando isso. Né? Criar uma política, uma policy. Criar uma policy qualquer aqui, um nome. Vou criar uma policy VLAN 200, wireless, só para sem mérito nenhum, né? Só para ver se ele vai importar, né? Se ele vai sincronizar. Vamos dizer aqui que é para nossa VLAN 100, uma conectividade aí entre VLAN, um roteamento inter-VLAN, né?
Bom, vamos até pegar esse equipamento aqui, ó. Vamos dar um endereço para ele e vamos validar, né? Ele deve pegar um IP. Ok, vai pegar o IP 210. Estou fazendo para minha VLAN 100, né? Vou fazer para 99. Já está aberto aqui. Então, deixa eu ver o meu IP 9910. 9910 e 210. Beleza. Vamos criar a nossa regra. Source all, destino all, accept, sem NAT, porque é um roteamento intervelando, não preciso mascarar o endereçamento, quero que o IP seja puro. Então vou validar aqui. VLAN 200 eu defini ela como wireless client, né? 68, 195, 195 não, 99.10. Não devo pingar. Ao aplicar esta regra, essa conectividade deverá acontecer. Ok. Tá. Service. Ó, obviamente que se for no ambiente em produção, você vai definir isso de uma maneira mais granular, né? Vai deixar isso não tão exposto assim, né? Regra criada. Hum, não rolou. Será que eu fiz de errado? Ah, não funcionou porque talvez eu não tenha essa VLAN configurada no tronco aqui. Ele não vai, essa VLAN não é permissiva no tronco. Então não conseguiria passar esse cara. Mas não tem problema. Vou validar o nosso sincronismo da HA. Então, para mim, voltar vou ver se ele está sincronizado. Sincronizado, ok. Então, agora eu vou desfazer o failover manual que eu setei, né? Beleza. Então, vamos lá. Execute. Aqui também eu tenho o index, ó. Nesse caso, o index se torna ao contrário, né? Torna o inverso. O meu primário é o 0, nesse caso, e o index do FW01 é o index 1. Então, execute h failover. Naquela hora eu setei, né? Então, eu quero agora dar um unset, né? Unset, desfazer, né? O cluster afetado. Nesse caso é o beleza. Já, já perdi a minha gerência do FW02. Eu já não consigo acessar as informações aqui. Já vai dar um loading aqui. Eu não consegui carregar. Se eu for lá para o meu firewall 01, ele já carregou a página para mim. Quem está respondendo é FW01.
E vamos ver se ele sincronizou, né? Vamos ver se ele sincronizou a nossa política. Policy, Firewall Policy. A gente criou uma policy chamada test, né? Bom, ele não sincronizou, né? Provavelmente eu não dei tempo hábil para isso acontecer, né? Então, vamos ver se ele ainda está sincronizando. Quer dizer, deixa eu abrir aqui, né? Correto. Então foi da VLAN 200 para 100, né? Aqui, ó. Eu que tô bola ali, pessoal, desculpa. Não sincronizou. Sincronizou porque a gente validou que tinha sincronizado, né? Eu gosto de manter essa interface per view, né? Então, são as direções, né? Eu prefiro do que ela tá sequencial, né? Por exemplo, by sequence. Ela mostra sequencialmente. Então, se você tem uma quantidade grande de regras, eu prefiro dessa maneira. O wireless, né? VLAN 200 para VLAN 100. Teste. Não funcionou por quê, galera? Né? Aqui eu já perdi a conectividade. Né? Não funcionou porque eu não tenho essa VLAN, a VLAN 200, né? Eu não configurei nesse tronco. Né? A VLAN 200 só está configurada nesse tronco aqui, desse switch de acesso e nos troncos aqui do Firewall. Né? Então, para cá eu não configurei, porque obviamente eu preciso dessa VLAN configurada aqui para mim, né? Para mim poder ter essa conectividade. É, não vou me atentar nisso agora, nesse teste. O ideal, a gente queria fazer o teste mesmo do H, né? Então, funcionou de uma maneira bem legal, bem bacana. Obviamente que existem outros parâmetros dentro do H. Vou mostrar para vocês aqui. Então, config system H. Então, ou ele mostra algumas das configurações. Eu posso dar um full, show full configuration, todas as configurações. Ele tem vários outras informações que podem ser exploradas, podem e devem ser exploradas, né? Mas o trivial foi isso que a gente fez, né? Então, vamos passar um overview aí rápido, né? A gente configurou aí um high availability, né, no nosso security layer, né? Security layer, obviamente que aqui, se for numa máquina local, vai ter o Cloud Management 0 aqui, né? E eu acabei precisando colocar esse outro Windows aqui para a gente acessar esse cara. Obviamente que agora eu estou no ambiente nu. A gente fez o HA, fizemos testes de validação, de sincronismo, de failover forçado, né? Via linha de comando e desligando a caixa. Percebe? Não é uma configuração difícil de fazer, funciona muito bem, né? Então você vai escalando o teu ambiente, você vai deixando ele cada vez mais redundante, né? High availability. Obviamente você tem que colocar uma redundância aqui no Edge, uma redundância no teu Core e por aí vai. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenha explicado aí de uma maneira leve e fácil. E precisando, entre em contato. Falou, galera. Tudo bom. Até a próxima.